Muito boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui na mentoria DVBot Pro, nossos tradicionais encontros de quinta-feira aí às 20 horas. E hoje um encontro especial que é o primeiro encontro de 2026. Então, para os doutores que estão vendo aí essa aula depois, gravada, né? Para os doutores que estão aqui ao vivo, o meu desejo aí de um excelente ano novo aí para todos nós, um 2026 aí de muita prosperidade para todo mundo. E vamos aí nos atualizar, porque as tecnologias não param de evoluir, e a live de hoje ela tem um pouquinho disso. Quero passar para os doutores algumas novidades que tiveram aí na nossa ferramenta principal no ChatGPT, que a gente vai conseguir, vai tentar, vai aí lutar para poder explorar da melhor forma, e também o cronograma agora, do que eu quero focar pelo menos aí no primeiro mês aí de 2026, os próximos 2 meses. Eu resolvi focar em 3 IAs que eu acho primordial que os doutores tenham que ter e utilizar, enfim, e esse é o papo que a gente vai ter hoje. Mas, como a ideia é sempre deixar os doutores super atualizados, ontem, né, hoje é 8 de janeiro, ontem, 7 de janeiro, o ChatGPT trouxe aí para o mundo um novo paradigma aí que vai dar muita confusão, os doutores vão ver isso no futuro, que é a questão do primeiro assistente mundial que vai fazer um papel de um médico. Quero trazer essa reflexão aqui, porque a medicina é uma área do conhecimento humano, eles também são profissionais liberais, e acredito fortemente que tenha muito a ver nesse sentido social, né? Que tanto os profissionais de direito têm, como os médicos também têm. Então, o ChatGPT Health, ou ChatGPT Saúde, ele nada mais é, aí já para desmistificar, ele não é nenhum passe de mágica, ele não é nada fora do comum. Só que ele tem, aí que eu queria trazer, que eu acho que faz toda a conexão com a gente, os pontos que eu sempre bato aqui. Ele tem um prompt por trás, isso é, eles pegaram e viram a demanda, vou ler aqui um pouquinho para os doutores ver, a demanda das próprias pessoas procurando por informações de saúde dentro da ferramenta, entenderam a forma de personalizar a resposta para ele ter uma atuação, vou colocar assim bem por cima, como médico, recolheram toda a documentação disponível hoje na internet, onde eles pegaram por aí da medicina, e criaram agora um chat que vai ser disponibilizado para o planeta inteiro utilizar para ele fazer perguntas. É exatamente aquilo que a gente faz quando cria um assistente trabalhista, quando cria um assistente do consumidor ou criminalista, a gente dá um viés. Então, isso aqui nada mais é do que um viés de médico, mas dentro de documentações controladas. Vamos ler aqui bem rapidinho que os doutores vão entender. Então, como é que ele vai funcionar? E aí, a gente pode estabelecer um debate se isso também pode acontecer no futuro com o direito, né? Apresentamos o ChatGPT Health, uma experiência dedicada que reúne com segurança informações sobre saúde, aquela mesma conversa deles de sempre. Mas aqui eu queria pontuar, já é um dos usos mais comuns do ChatGPT, com centenas de milhões de pessoas perguntam sobre saúde e bem-estar toda semana. Isso é uma demanda humana. Não vamos entrar aqui na parte ética, as pessoas já fazem isso, legal? E esse chat aqui se baseia nas fortes proteções de privacidade, que é a ideia que o ChatGPT tem a condição da LGPD ou da LGPD americana, né, e da brasileira também, segurança do controle de dados e blá, blá, blá. Então, quando essas ferramentas veem uma demanda de mercado muito forte, elas começam a criar, e aí eu volto a repetir, para poder estimular os doutores realmente a se dedicar a estudar, o poder da ferramenta. É a mesma coisa. Um prompt, base de conhecimento, que é aqueles documentos, no caso dos doutores, os doutores entendam aí as suas peças, entendam o contexto jurídico que os doutores trabalham, e uma ferramenta de perguntas e respostas controlada. Controlada que eu digo assim, fechadinha numa caixa, né? Então, mais de 230 milhões de pessoas no mundo inteiro já fazem essas pesquisas, por isso que eles vieram a atender, e criaram nada mais, nada menos que um assistente para poder fazer. Não vou me estender aqui, porque é meio que é extenso o texto, mas basicamente, ó, e os doutores também podem usar, todo mundo vai poder usar, ele vai aparecer aqui do lado, ó, o Health. Então a gente tem o chat, né? Os doutores que usam o chat GPT sabem. Aqui as imagens, aqui vai ficar o Health, o Codex e o GPT. Então, a partir de agora,
qualquer pessoa vai poder subir exames, fazer perguntas, fazer uma pré-consulta, vou chamar assim, com o assistente de IA. E o que eu estou querendo dizer? Isso é um novo patamar para o profissional médico, vamos colocar no primeiro momento, entender que muito provavelmente o cliente dele vai chegar já muito mais cheio da razão ou muito mais preparado para a consulta. Então, esse profissional, mesmo que ele não use o ChatGPT, é importante que ele saiba que agora existe um médico, entre aspas, robô, que vai fazer bilhões de consultas, concorda? Porque se 230 milhões por semana já utilizava, quando isso estourar na mídia e já está estourando, todo mundo vai fazer as perguntas ali. Isso vai trazer vários problemas sociais, eu não vou entrar nesse caso aqui. Só que aí, isso pode acontecer com o advogado? Foi essa pergunta que eu fiz e essa pergunta que sempre não quer calar. Será que a IA vai conseguir substituir o advogado? Será que vai ser... Será que nós vamos ter sistemas que vão substituir realmente o ser humano? Eu acredito fortemente que não. Só que nós vamos ter mais pessoas cada vez mais cientes antes de contratar um serviço, antes de procurar um médico, antes de contratar sua consultoria, você que é advogado, antes de contratar. Isso já acontecia muito no Google, né? Aquele velho cliente do Google lá, pesquisava ali os direitos dele no Google, só que isso não era estimulado, concorda? Isso não era uma coisa que se propagava. Façam isso. Agora vai ter um estímulo. Para encerrar essa parte aqui, será que o ChatGPT vai criar um grande agente de direito? Acredito que não, porque existe uma barreira, que são os países, né? Então, a lei de cada país é muito específica, segue a Constituição, mas a medicina, ela é meio que universal, vamos colocar aqui, o conhecimento. Então, basicamente, doutores, o que eles fizeram, basicamente não, é o que eles fizeram em grandíssima escala, né? Vamos colocar assim uma coisa, logicamente que o prompt dele não é simplesinho igual ao nosso, os documentos recebem um tratamento, logicamente, de um entendimento melhor para IA, tudo feito com programação, mas basicamente a mesma coisa. Pega os documentos, coloca num assistente e cria nele um comportamento. Na aula no módulo número 2 lá do curso, já tem lá como os doutores fazem os prompts, e no módulo 1 eu já ensino como utilizar os assistentes. Queria trazer isso porque ele pode seguir qualquer viés, ele pode ter qualquer viés, inclusive de um médico. Então, os doutores têm a liberdade de criar para qualquer área, para o que quiser fazer, seguindo os passo a passo que eu estou colocando lá no curso. Porém, contudo, mesmo sem o estímulo, e aí eu sei que tem vários advogados que estão chegando na mentoria, os mais antigos já conhecem isso, mas hoje já existem esses advogados, né? Se os doutores clicarem aqui, ó, no seu chat GPT, seja no gratuito ou no pago, enfim, e vierem aqui, peraí, ele vai ficar aqui, ó, embaixo do imagens, né? O nosso médico agora. E a gente vai ter acesso aí a ele. Se a gente vier aqui no explorar GPT, é claro que isso não é divulgado, não é muito divulgado e tal, mas digitar advogado hoje, já aparece aqui centenas de GPTs que foram feitos por advogados e é disponibilizado para o público. E quem tem esse conhecimento faz aí as suas consultas já, né? Só esse advogado trabalhista aqui do Tiago Guimarães Pereira tem 100 mil conversas. São advogados que conversam com ele? São. Mas também são várias pessoas comuns também. Então, esse é o efeito que vai acontecer muito dentro das profissões, principalmente na medicina. Psicologia nem se fala, né? Os doutores devem acompanhar os problemas graves aí de pessoas que estão se consultando com o chat GPT. E, obviamente, o direito também. Então, para os doutores que estão aí um pouco perdidos, estou falando aqui, logicamente, para quem está dentro da mentoria, mas também quem está iniciando, que ferramenta que eu uso, como é que eu começo, como é que eu utilizo. Eu acho que isso é uma prova cabal de que o chat GPT tem competência para poder fazer coisas muito grandes. Então, se ele tem capacidade de ter uma mente, eu vou colocar assim, de um médico e atender bilhões de pessoas ou bilhões de consultas, ele tem capacidade de fazer uma peça, um recurso, analisar um contrato e fazer as coisas do direito que não são coisas tão complexas assim. Legal? Quis trazer isso para os doutores. Vem novas novidades aí, ó, agora. Eles vão também disponibilizar conteúdo adulto também dentro do chat GPT. Então, os doutores podem esperar também amanhã um
assistente deles, que talvez possa disponibilizar esse conteúdo, que contem histórias, enfim. Então, uma ideia que eu sempre gosto de passar, e que sempre gosto de reforçar aqui, já para eu ir para o nosso cronograma de 2026, é que eu entendo como profissional que faço isso há 2 anos, que a questão da potência dos modelos de IA, isso é, a gente chegar lá na inteligência geral, chat GPT 8, Google não sei o que lá, 8.0, está batendo num teto. Está batendo num teto porque o investimento é violento, mas é muito, estou falando de $1 trilhão para treinamento de novos modelos. E também tem a questão da água, eu sempre bato nisso para os autores terem um conceito holístico do que é IA. Nós estamos numa era, numa fase onde está muito difícil se ter mais inteligências, vamos colocar assim. Agora, para a gente poder pegar essas ferramentas, e eles estão fazendo isso agora, por exemplo, com esse médico aqui, e ter criatividade para poder atender o nosso público, isso aí é ilimitado. Então, se tem uma demanda do conteúdo adulto, vamos criar, então, um GPT adulto. Ah, tem a demanda dos médicos, vamos criar um GPT médico. E tem outra demanda aí que eu não sei qual é que vai vir agora em 2026, eles vão querer atender dessa forma. Isso para nós é muito bom, então eu sempre gosto de insistir, não é a maior potência da IA que vai fazer a diferença, é a gente saber usar, ter as boas práticas, e é isso que eu quero falar agora aqui, para os doutores terem aí essa orientação e esse suporte aí comigo no ano de 2026. Queria passar isso aqui, doutores, eu achei interessante porque é um assunto que vai ficar recorrente, né? Se os doutores pegarem aí, é que saiu ontem, né? Mas ChatGPT Health aí já está em todas as capas de todos os jornais. OpenAI lança. Isso aqui todo mundo, a galera vai começar a testar. O doutor IA, isso aqui explodiu no mundo ontem e vai, se a gente colocar aqui em vídeos, ó, deve ter centenas. Ó. Demita seu médico, ó. Começa a mesma palhaçada de sempre. A saúde acaba de ganhar uma novidade. A mesma conversa de sempre para ganhar view no YouTube, mas os doutores estão aqui, estão informados. É só um assistente igualzinho esse contestador aqui, ó. Mesma coisa. Ele tem um prompt que dá para ele uma personalidade que diz para ele o que ele deve fazer e ele tem dados ali dentro que a gente coloca isso controlado dentro de uma base de dados e é isso que os doutores estão aprendendo aí no curso e já tem 7 aulas lá. Então, não entremos em pânico, continuemos aqui com o ChatGPT e vamos avançando. Para não dizer que não falamos de flores, aí eu acabo de contradizer aquilo que eu falei, se vocês, doutores, perceberam, saiu o ChatGPT 5.2 agora no dia 17 de dezembro. Mas, basicamente, doutores, é a mesma coisa, é só mais uma forma de, né, tal. Muito boa a IA, eu achei mais não é mais rápida a palavra correta, ela é mais inteligente um pouco, mas não vi um salto muito grande. Os saltos serão cada vez menores. Eu até estou estudando se a gente muda, mas depois eu aviso isso para não complicar aqui a live. Se a gente muda os nossos assistentes para o 5.2 ou mantém no 4.0, mas essa novidade aqui é só mais um modelo que colocou aqui e nós vamos observar, enfim, e vamos utilizando. Mas eu volto a insistir aqui para encerrar esse capítulo. O modelo, obviamente, que influencia. Se for um modelo totalmente sem, sei lá, fraco, não vai adiantar muito para a gente poder fazer o que a gente precisa. Mas agora nós já passamos muito, mas muito dos modelos necessários para trabalhar no jurídico, que basicamente é confecção de textos através de bases de textos também. Então, ele pega um texto, lá, os documentos, e transforma em uma inicial. Ele pega o texto e resume o texto. Então, para isso, essas IAs já estão bem bacanas, e o que o ChatGPT oferece dá para economizar bastante tempo. E aí, para a gente ir já para os finalmente, na verdade, que eu quero que seja bem rápida essa live aqui, para os doutores poderem descansar, temos aí um ano inteiro pela frente, né? Um ano inteiro de novidades, enfim. Obviamente, os doutores têm acesso aqui à área de membros aqui nossa, e por enquanto que os doutores vêm aqui é apenas o curso de ChatGPT, porque eu quero trazer realmente as aulas o máximo de atualização possível. Já tem algumas que eu vou ter que atualizar, que eu gravei o mês passado, por causa dessa demanda muito grande, mas agora nós vamos focar muito, pelo menos nesse primeiro trimestre. Eu quero que os doutores dominem essas 3 ferramentas aqui. Óbvio,
ChatGPT. Então, quem ainda não assistiu, assista essas 7 primeiras aulas aqui. Aqui eu entrego máquina de prompt jurídico, que é o nosso aqui, ó. Espera aí. Cadê a aula, meu irmão? Aqui. Ué, não coloquei o link? Mas ele vai estar o link aqui para os doutores aprenderem a criar os próprios prompts. No módulo 1 tem toda a implementação aqui. E os doutores já vão começar a utilizar o ChatGPT com muito mais profissionalismo e principalmente muito mais agilidade. Mas aqui ainda faltam muitas aulas. Eu quero colocar a lousa aqui, quero colocar bastante coisa legal ali das ferramentas que tem. Então a gente vai ter mais umas 10 aulas aqui de ChatGPT, com certeza, e mais sobre prompt um pouquinho aqui para eu ensinar os doutores a criarem a base de conhecimento. Mas vamos colocar aqui em 20 aulas no máximo, os doutores têm tudo que precisa saber do ChatGPT. Então, este mês eu quero completar essas aulas aqui, investir muito, que está ficando muito legal. Eu estou fazendo, inclusive, um curso de notebook LM, porque acabou tendo tanta atualização dessa ferramenta aqui também, ela já é outra. Eu faço uma live num dia, outro dia eles lançam outra coisa nova, mas está muito legal aqui. Inclusive, agora ela está com pesquisa profunda também, igualzinho. Tá vendo? Ó? Testar o Deep Research para gerar um relatório detalhado e novas fontes. Então, agora ela agrega fontes também de fora, não vou ser técnico aqui, faz pesquisa profunda na internet. Então, tem que estudar isso daqui para ver como que a gente consegue ter mais produtividade no dia a dia de vocês, só que sem cair naquele negocinho de internet que eu odeio, né? Que é o negocinho de fazer mapa mental e gerar podcast. Tá dando para entender? Que é só uma ideia de atrair as pessoas, mas na verdade quase que ninguém usa isso no dia a dia. A ideia é ler os documentos com precisão, ter a ideia, uma ferramenta gratuita, eu acho que é muito legal para a gente ter. É assim, obrigatório. O ChatGPT, o Notebook LM é obrigatório que a gente utilize. Essa aqui é uma conta que eu tenho, estou testando outra conta também. Então, eu vou trazer esse conteúdo atualizado. Os doutores vão ter aqui do lado, nos tutoriais, logicamente o quadradinho aqui, Notebook LM, né? Beleza? Até o final de janeiro aí, com certeza já vai ter várias aulas aqui, eu vou atualizando. E o que os doutores já haviam me pedido, e eu sei que é uma necessidade muito grande aí do mercado do direito, e tem muita confusão também nisso, a questão das conexões com o WhatsApp, né? E aí, como eu não podia ficar de fora, cadê a página, gente? Quero mostrar aqui, GPT. Como eu não posso ficar de fora, eu criei a minha aqui e vou mostrar um pouquinho para os doutores ela conversando. Ela é basicamente a gente criar um assistente, então toda aquela base que os doutores estão tendo ali, mesmo o ChatGPT, vai servir muito para ter as sacadas aqui, porque ele é bem parecido. Vou mostrar aqui só um pouquinho para os doutores verem, mas nós vamos focar e eu quero ensinar os doutores a criarem um assistente que atende no WhatsApp, agenda a reunião, um assistente que agenda a reunião e atende seus clientes no WhatsApp, e até mesmo criar outros tipos de agente aí, que depois os doutores vão ter essa surpresa aí, que dá para fazer muita coisa, para treinamento de equipe, para muita coisa legal mesmo. E foi a ferramenta que eu busquei, que eu estou estudando, não vou me aprofundar aqui, senão fica uma live muito grande, que tem um valor muito acessível, eu tenho certeza que vai ajudar demais aí os doutores nessa jornada aí de até automatizar o ChatGPT ou o Instagram de vocês, que ela conecta também o agente no Instagram, se for o caso. Esse é um outro conteúdo que eu quero trazer também no primeiro bimestre, na verdade, que nem demora muito, mas para a gente começar já a atualizar. E eu criei a minha. Então, agora, quando o advogado ele está lá no YouTube, por exemplo, eu coloco os vídeos lá, os advogados entram em contato. Então, agora quem atende eles é a Olivia. Obviamente, esse assistente ele tem a característica de ser atendente da minha mentoria, mas os doutores imaginem aí no seu escritório. Então, qualquer pergunta que eu fizer para ela aqui, 24 horas por dia, ela vai me responder. Como funciona, por exemplo. Vamos ver que eu estou conversando com ela aqui, eu estou treinando ela aqui. Ela vai responder aqui.
Olá, sou o Lívia, assistente de IA do Rodrigo, vou ajudar você na sua inscrição da mentoria. A mentoria é um curso completo de ChatGPT do zero avançado, focado no uso prático para advogados. Você aprende a usar 25 assistentes prontos e tal. Eu estou arrumando esse prompt aqui, além de 1 ano de suporte no WhatsApp e tal. Quer que eu te explique algum ponto específico? Petições, quer ver? Uma pergunta nada a ver. Petições. Ela entende que essa pessoa está querendo aprender sobre isso. Então, esse é o segredo para a IA. Ela entende o contexto e ela vai entender também o contexto do seu cliente. Tem assistentes prontos para ajudar você a aumentar petições em várias áreas do direito, com modelos que você pode personalizar. Isso facilita muito e economiza seu tempo. Então, se os doutores tiverem só uma IA simples quanto essa aqui, que pode querer, quero me inscrever, ela vai mandar o link para eu poder fazer a inscrição. Que envia um link, que envia uma foto, que envia alguma coisa e que agende para os doutores que têm aí essa necessidade de agendamento de reunião, né? No Google Agenda, é fenomenal. Agora tem uma curva de aprendizagem que eu estou aprendendo, que é muito parecido. Os doutores veem aqui, ó, agente, aqui, para eu ir direto ao ponto. É bem parecido com o próprio ChatGPT, assim, para a gente poder criar. Eu achei muito interessante por isso e é bem simples de entender. A gente dá um comportamento, depois a gente fala para o que ela é feita, no meu caso aqui, vendas, ou suporte poderia ser, descreve um pouco sobre, aí os doutores vão descrever um pouco sobre o seu escritório, intenções não tem nada a ver por agora, as integrações eu consigo colocar a minha agenda, ela busca dentro da agenda o horário, pergunta para o cliente qual o dia que ele quer, busca dentro da agenda o horário, pega o e-mail dele, pega ali o assunto e coloca dentro da sua agenda automaticamente. Ela não manda um link, ela conversa, acessa e preenche a sua agenda. Muito legal. E, como eu disse, pode ser conectado no, no WhatsApp, no Instagram, enfim. É muito, muito simples mesmo de fazer. Então, doutores, nosso foco para esse primeiro, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver o que se desenrola dentro aí das IAs, enfim, né? De tudo que está acontecendo no mundo também aí, né? Com esses outros fatores aí do petróleo, enfim. Mas eu quero garantir para os doutores o seguinte: nos próximos dias, isso é, nas próximas semanas, os doutores já têm, né, as aulas iniciais, então assistam às aulas iniciais, os doutores já vão estar à frente aí de muitos advogados do Brasil, já utilizando os seus assistentes, utilizem os meus assistentes lá, que já estão prontos, tenham aí sempre a certeza que podem me procurar no WhatsApp 24/7, que eu vou estar atendendo os doutores, comecem por aí, porém, saibam que nós vamos, aqui ela responde sozinha, é doideira, mas tenha certeza do seguinte: a partir agora dos primeiros dias aí do ano de 2026, os doutores já vão conseguir sair do zero, isso é, não saber nada de IA, já vai ter o curso ChatGPT, entender como vai utilizar o notebook LM, que é essa ferramenta poderosa, que alguns doutores aqui, inclusive, já utilizam, podem até dar os testemunhos aqui, e agora vamos começar a partir para a parte das automações de fato, que é a IA trabalhar mesmo quando a gente não utiliza ela, né? Porque no ChatGPT a gente conversa e ela conversa com a gente, então a gente tem que estar lá. Agora nós vamos começar a criar coisas que a IA trabalha 24 horas por dia e a gente não precisa estar monitorando ela o tempo todo. Então eu acredito que esse tripé é o fundamental. Depois disso, o que vier de novidade, o que vier de coisas que eu vejo que dá para agregar, ferramentinhas, essa coisa que eu sempre falo de outras ferramentas aí, que vem a agregar, a gente vai ter também na mentoria. Bacana? Doutores, agradeço demais novamente, falei isso ano passado, mas quero reforçar aqui a confiança de todos os doutores aí que estão comigo nessa jornada. Podem contar comigo aí para o que daí vier, enfim, nesse ano de 2026. E nos vemos aí todas as quintas-feiras aqui e fico à disposição para os doutores que estão aqui presentes, tirar qualquer dúvida, enfim, fazer qualquer... Doutor Marcelo levantou a mão. Pode perguntar, doutor Marcelo, é que eu não vejo o chat junto. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar aí eu vou falar para os novos alunos aí que essa mentoria é imperdível. A sua advocacia vai mudar, você vai se surpreender a cada dia com as possibilidades que o ChatGPT dá.
E eu não vivo mais sem o chat GPT. Então, eu acho que não é nem mais opção. É obrigação do advogado estar up to date com todas essas informações que o Rodrigo dá. Bom, enfim, eu tenho 3 perguntas para fazer, Rodrigo, que são muito rápidas. Pode fazer. No decorrer desse ano, vai ter alguma aula preparada para cálculos? Essa é uma dor muito grande que tem na questão dos cálculos. E eu também estou pensando muito nisso. A cada dia, os doutores aí que estão presentes podem até apontar aí, o chat GPT ele fica mais... Eu vou responder de uma maneira um pouco mais técnica para os doutores entenderem. Ele tem uma capacidade de cálculo muito forte, porque ele consegue até mesmo, né, criar códigos de computador. Por exemplo, o Codex aqui, ele cria um código. Um código é simplesmente matemática pura, né? Na verdade é matemática, 0 e 1. Só que o que acontece com a questão dos cálculos? A gente tem que fazer 2 coisas muito importantes quando a gente vai calcular. Digo cálculos mais complexos. Como que a IA funciona, então? Ela pega tudo que está aberto na internet, concorda? Tudo que tem disponível, pega e pegou, né? Aquela coisa sempre que eles estão pegando e pegaram, né? O conteúdo da internet e colocaram dentro de um grande computador que a gente chama de data center. E quando a gente faz aqui, por exemplo, o doutor vai pegar, vamos dar um exemplo aqui, só para os doutores que estão começando também a entender. Se eu pego e venho aqui, aqui, e eu estou lá fazendo, por exemplo, né, o trabalho de uma petição ou de alguma coisa na área trabalhista, por exemplo. E aqui também ele tem até uma parte que ele fala, cálculo de variações decisórias, concorda? Eu vou chegar aqui e vou me dar um exemplo aqui. O que ele fez agora? Ele vai simular um cálculo aqui falso, né? Que nós demos um dado para ele e ele vai fazer esse cálculo aqui. O que eu acredito muito que aconteça, doutor, é o seguinte: ele não é que ele não consiga fazer esse cálculo de uma maneira exata, porque dentro da advocacia e do cálculo são as 4 operações basicamente, né? Somar, dividir, multiplicar e porcentagem, que seria a ideia da gente poder ter o cálculo final. Ele não tem as fórmulas para esse cálculo em uma quantidade suficiente dentro da base dele para que ele possa fazer esse cálculo. O que eu estou pensando em fazer? Inclusive, foi uma boa colocação que o doutor falou. Pegar até com os doutores, vamos colocar aqui. Base. O exemplo aqui, perfeito, perfeito. A gente pode tramar uma aula dessa e até testar ao vivo, inclusive. O que a ideia é a gente aprender junto. Existe uma base, uma fórmula, para fazer a base de cálculo de verbas rescisórias. Concorda? Certo. Então, eu acredito muito, eu nunca peguei firme mesmo nisso, a gente criar, então, um assistente para cálculo. Mas como que esse assistente ficaria? Ele ficaria com toda essa base de fórmulas para na hora que a gente pedisse no menu para fazer a verba rescisória, ou fazer, enfim, qualquer tipo de cálculo pertinente que os doutores precisarem, ele consultar essa fórmula matemática para poder fazer. Ou os doutores aí, se quiserem testar até, eu vou até colocar uma aula mais antes disso, os doutores colocarem os seus cálculos, os doutores já têm, dentro da base de conhecimento dele, eu acredito que vai ajudar muito já na hora do cálculo. E a gente otimizar isso no prompt. Resposta, sim, teremos. É que é um pouco mais sensível essa parte, mas eu acredito que esse erro, essa alucinação, que é o que o doutor deve estar tentando fazer, ela vem por isso. Por exemplo, calcule tal e tal coisa. Ele sabe o direito, ele sabe a lei, ele lê os documentos, mas na hora que ele vai buscar uma base lógica para fazer o cálculo, ele não tem. Aí ele cria uma resposta nova, óbvio, né? Porque ele acha que não pode. Mas sim, tem como a gente consertar e melhorar muito. E existe um modelo, e aí eu acho que quem usa esse modelo muito é o Dr. Celso, pode falar isso, e ele é para cálculo, inclusive, que é o ONE3. Eu não sei se o doutor aí já fez algum cálculos com ele, enfim, ou se ele está acertando cada vez mais. ONE3. Pode... ONE3. Tô abrindo aqui. Isso. Se o doutor quiser também, quando o doutor for fazer, alterar para o ONE3, mesmo no meu assistente, enfim,
e pede para ele fazer o cálculo, com certeza vai melhorar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é uma falta de capacidade dele, é uma falta da gente dar para ele uma base mais específica para ele fazer os cálculos. E aí nós poderíamos até surgir, sei lá, eu penso aqui em várias coisas, até fazer um assistente para criar os prompts para cálculo, enfim, e a gente carregar ele só com fórmulas matemáticas pertinentes aos cálculos que o doutor quer fazer. Vai melhorar demais. Também depende muito de como você vai pedir, né? Sim, e fazer o pedido da maneira correta. Por isso que ele será que ele consegue, por exemplo, liquidar uma sentença? Daí eu acho que dá para subir a memória de cálculo, né, doutor? Subir na memória de cálculo como prompt, aí daria para fazer o cálculo de execução ou liquidação de sentença. Tá certo. Porque E daí é colocar as bases de cálculo, né, das alíquotas e na, tipo, petição inicial, né, que é para acelerar mais, né, vamos supor que a demanda seria grande, trabalhista, né, que é a petição inicial. Uhum. Aí dá para montar uma base de cálculo, professor, que é... Porque daí eu acho que daí seria mais simples, né? Porque seria uma base de cálculo, por exemplo, para verba rescisória, seria, eu acho que um pouco mais enxuto do que, por exemplo, uma liquidação de sentença de execução, eu acho, né? é uma sequência de cálculos. É. Se dividir, sim. Só eu vou estudar isso aí e pensar para não dividir, enfim. Mas eu vou pensar Porque no Manus, prof, ele vai doidão. Você pede lá, ele vai. Mas quem que é o Manus? Desculpe, Ana, eu não sei. É uma outra inteligência, doutor. Tipo um chat GPT, mas só que ele aceita muito fácil o cálculo. Você pede para ele fazer a liquidação da inicial, fazer verba rescisória, aí você coloca tudinho, como se você sobe sua petição inicial lá nele, ele dá certinho e ele sai com a memória de cálculo, se quiser. No Perplex também, ele vai. Eu já achei aqui o Manus. Já achei. Precisa pagar, não? Depois você olha, prof, no Manus lá. Não, sim. Joga uma inicial lá e pede para ele fazer coloca assim, faça o cálculo de verba rescisória. Pede para o doutor Marcelo mandar uma inicial dele para você, que acho que ele deve fazer mais trabalhista, né? Aí e compara um com o outro para o doutor ver. Mas o Manus precisa de convite, né? Aí eu acho que Esse que é o ruim, que ele tosta muito, ele tá tostando muito crédito agora com essa atualização nova. Sim, ele é bem caro e ele come muito. Só que eu quero que os doutores entendam o seguinte: pela lógica, eu estou entendendo então o que ele faz. Uhum. O ChatGPT ele não consegue, não é que ele não consegue, ele não aprofunda tanto nisso. Eu acho que a gente vai fazer a mesma lógica. Mesma lógica. Só que a gente vai testar essa inteligência artificial aqui, ó. Tipo, ele subir na memória de cálculo, aí para iniciar eu acho que vai dar bom, sim. Uhum. Porque, assim, né, a gente que usa o PJ Calc é um saco aquele trem lá, meu Deus. Nossa, muito chato, muito chato. Um saco. Tá, se a gente fizer isso. Tá. Aí fica combinado assim, o doutor Marcelo depois me passa e me dá orientação lá, e eu vou testar esse tipo dentro do prompt, a ver se a gente consegue fazer isso dentro do agente do ChatGPT. O agente do ChatGPT, ele é treinado igual o Manus, na ideia de ser eles chamam de deep research, né? Que se chama de pesquisa profunda. Pesquisa profunda, né? Ele vai pensar muito várias, mas umas 20 vezes mais para fazer esse cálculo do que o ChatGPT comum, vamos colocar assim. Talvez a gente consiga fazer. Porque senão a gente fica pulando, né? De muita. Não, a ideia é que a gente consiga fazer tudo aqui. Mesmo que a gente me mate aqui um pouco nos prompts, mas se a gente utilizar o agente, eu acredito que dá para fazer sim. Tanto a pesquisa como também o cálculo. Eu nunca tinha pensado nisso. A ideia é a gente pensar. Testar, perdão. Mas fica combinado assim, doutor Marcelo. Vai ter sim. Tá bom. Rodrigo,
sem querer monopolizar, para já poder abrir espaço para as outras perguntas, eu vou só fazer uma pergunta para responder rápido, por favor. Esse contestador que passou aí rápido, ele é o quê? Ele é um ADV bot? Sim, ele tá lá não está lá nos nossos links lá. Eu criei esse daqui, que ele é como se fosse um. Ele está lá no... Eu não achei. Será que eu não coloquei? Se eu não coloquei, eu coloco. Tá, e É que ele eu fiz faz o quê? Ah, tá. Que eu coloquei uma coisa nele. Mas a ideia é que os doutores tenham aqui, dentro, eu fiz esse teste aqui. Por exemplo, o doutor criou uma peça, fez aí qualquer tipo de documento, né? Deixa eu só atualizar ele aqui, que ele está com defeito. Espera aí. Atualiza. Para os doutores identificar falhas, sugestão de melhorias de alguma peça ou de alguma... Qualquer documento jurídico que os doutores confeccionaram, vamos colocar assim para explicar, né? Ah, tá. Ou da contrária, enfim, ele tem a capacidade, isso dentro do direito civil. Eu vou ensinar os doutores a fazer também para todos os direitos diferentes. Mas a ideia é que os doutores tenham não um corretor, né? Mas um analisador, Um enfim. revisor, um revisor. Não, revisor é a palavra correta. Avaliação automática de uma petição. Então, ele vai dar aqui uma contestação simulada. Então, ele lê todo o documento e entrega aqui um pequeno relatório, um diagnóstico de vulnerabilidade, né? Classifique minha petição em níveis de resistência jurídica. E aqui, obviamente, eu fiz para processo civil, né, e no contencioso, mas pode ser feito por qualquer um. A ideia é qualquer nicho, né, qualquer área, na trabalhista, enfim, na criminal. Eu quero criar um módulozinho, é bem simples, isso aqui é muito simples. E é muito bom. Uma aula disso também. E eu não coloquei o link lá, mas eu coloco. Eu acho que está assim, ó. Compliance. Mas se não tiver, eu coloco lá. Lá no nosso dos ADV Bots. E ele funciona muito bem, os advogados usam direto ele. Contestador estratégico, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá. Tá bom. Quer dizer, tá não, né? Tá assim. E outra coisa, antecipando também, que eu quero colocar lá no nosso curso, que eu vi uma pessoa fazendo, enfim, é os doutores também poder fazer porque aqui, só para os doutores entenderem o contexto, né? Dá para melhorar ainda mais essa ferramenta aqui. Aqui eu estou pedindo para ele fazer a contestação, por exemplo, dentro de uma grande área, por exemplo, assim, do direito, concorda? Mas vamos supor que os doutores tenham encaminhamento de decisões, ou os doutores estejam pleiteando algum direito, sempre num tribunal específico, ou que os doutores tenham exatamente as decisões que o juiz, enfim, depende da necessidade de cada um, proferem dentro desse nicho que os doutores trabalham. Dá para a gente pegar essas decisões desse juiz, a maioria ou várias, jogar dentro do máquina de prompt jurídico e pedir para o máquina de prompt jurídico meio que clonar a personalidade daquele juiz. Então, quando a gente jogar a peça... Lógico que o contestador ele vai ajudar bastante, mesmo aberto. Não sei se estou sendo claro. Mas dá para a gente clonar a escrita de outra pessoa e confrontar a peça, ou o contrato, ou enfim, vamos pensar sobre isso também, e ali ele passa a ser um contestador, mas dentro da sua área, com a visão do juiz que vai analisar a sua peça. Nós vamos evoluir um pouquinho para isso. É a mesma lógica, não tem muito. É só os doutores terem acesso a esse tipo de documento, e eu tenho certeza que os doutores têm as decisões, né? Como que aquele juiz tende a decidir. Se ele tem uma tendência de decisão, o ChatGPT pode emular aquilo, né? E analisar a sua peça como se ele estivesse analisando. Tá sim, doutor Rafael, tá aqui, ó. Tá aqui no contestador estratégico. Ou não tá funcionando? Tá assim, ó. No nosso link aqui de ADV Bots, só o doutor procurar. Vou colocar ele aqui no... Não sei mexer nesse trem. Eu estou tendo várias ideias, doutores, dos prompts, assim, por exemplo, dentro do que a gente já tem, por exemplo, a gente tem a criatividade de criar outras ferramentas com os prompts.
Então, eu peço que os doutores também me deem ideias aí de vez em quando, para eu poder ir criando lá. Eu posso criar para todo mundo, enfim, e vou ensinar os doutores a criar também. Eu vou aproveitar a deixa aí, inclusive para se tiver colega trabalhista aí. A verdade é que nesse final do ano passado teve uma mudança importante na Justiça do Trabalho, né? Que é a adoção de precedentes vinculantes. É uma coisa que aproxima um pouco ao common law americano, né? Que é assim, o julgamento é feito de julgamentos precedentes, não só em cima da lei, entendeu? E o que acontece? Você consegue usar o próprio chat GPT para ele te atualizar de todas as novas decisões, né? E os processos que geraram esses precedentes vinculantes, né? E eu montei um robô que é um procurador de precedente vinculante. Ou seja, se tem alguma coisa na petição inicial, eu sou reclamada, tá? Que já pode ser matada, aniquilada com um precedente vinculante, ele identifica e aponta. Entendeu? E aí, esse tipo de precedente vinculante, ele ingessa o juiz. O juiz não pode fugir daquela decisão. Entendeu? Como que o doutor criou essa ferramenta? Na verdade, ele está mais baseado em como é que fala? Num documento que eu botei lá dentro. Como é que é o nome que a gente fala mesmo? Base de conhecimento. Eu fiz uma base de conhecimento. PDF, né, doutor? Exatamente. Eu fiz uma base de conhecimento de tudo que tem hoje. Ele mesmo procurou, ele me deu uma base de conhecimento, que são muitos precedentes, centenas, né? E eu botei como... Aí no segundo robô eu botei essa base de conhecimento como o procurador, entendeu? Ele procura o que pode se encaixar numa base de num precedente vinculante, né? Aí o trabalho do advogado, ele não é mais contestar a decisão, é falar que o caso concreto ele não se adequa àquele precedente. Entendi. Entendeu? Exatamente o que eu estava falando. Aí o que o doutor utilizou foi a criatividade dentro daquilo que a gente já tem, né? Exatamente. Para fazer assim também. Tá. No caso, daria para colocar ele como se fosse naquela opção de tarefa, né? De buscador no próprio tribunal. Exatamente. Mas dentro do bot, será que daria? Eu não sei, isso eu não sei. Não. Eu tô experimentando ainda, né? Tô desenvolvendo. Mas esse senhor ficou... O tarefa, os doutores também vão ter, olha, bem simples, o tarefa vai ser uma aula de 5 minutos, mas para os doutores criarem esses mecanismos de busca também dentro do chat GPT para poder fazer. Aí ele buscaria esses links, né, essas Porque nem os juízes estão sabendo dos precedentes ainda, professor, por isso que a gente está... Entendi. Essa tarefa poderia ser diária, automática? Semanal, pode ser. Ele pesquisa na internet todo dia e entrega por e-mail e aqui no chat GPT. Mas e a API daí, como é que faz? Vou acelerar essa aula aí para os doutores aí o mais rápido possível. Os doutores podem fazer vários monitoramentos, na verdade. É bem simples. Eu não vou entrar aqui para fazer, porque senão confunde depois. Tem que ter uma aula para isso. É muito simples de criar. É só pedir para ele criar uma tarefa e ele vai Rodrigo, na internet. Vamos marcar para a próxima já, vai. Pelo menos o comecinho. Mas, Rodrigo... Essa aula já está lá no ar, já começarem a fazer. É bem rapidinho. Porque serve também para outros colegas que atuam em outras áreas, tipo reforma tributária também, que mudou bastante coisa. Muda muito, né? Muda muito todo dia. Uhum. E ele avisa tanto no e-mail como avisa no próprio celular e aqui. Ele cria aqui. Dá para fazer assim, e aí os doutores também terão a aula, aí é uma aula um pouco maior, de fazer de tempos em tempos, ou para quem quer começar já com uma base, por exemplo, igual o doutor já capturou, né? Pegou um monte, por exemplo, sei lá, porque ela vai atualizando, vem outras, né? Mas, por exemplo, vamos supor que seja uma coisa que você já quer criar uma base de jurisprudência, uma base de doutrinas, uma base de qualquer conhecimento jurídico que esteja na internet, dá também para a gente utilizar o agente, fazer uma boa pesquisa profunda, com um prompt bom, e vai criar um relatório muito extenso daquilo,
e aquele relatório pode ser colocado dentro de um assistente, enfim, depois também vai ter essa aula aí também, que não é muito difícil também de fazer, é bem simples. Mas que bom, isso aí. Conforme eu vou subindo, isso eu acho interessante, é a gente ter a capacidade de não é nem improvisar a palavra correta, né? É que o doutor, ele praticamente ele fez a própria jurimetria dele ali Mais ou menos, no PC dele. mais ou menos isso. E os doutores vão me dando esse feedback também. Eu insisto aqui agora, para os doutores também comentem lá no grupo, pode fazer qualquer crítica, enfim, não tem problema nenhum com relação a isso. E tem ideias mesmo. Ó, você podia fazer isso aqui, você podia estudar aquilo ali. Como eu tenho mais experiência, quando o assunto, obviamente, é ChatGPT, mas menos experiência que os doutores, quando o assunto é o jurídico, a gente dessa troca de ideias, né? Desse bate-bola para eu poder orientar os doutores aí da melhor forma possível. Ai, deixa eu abaixar minha mão. Eu vou entrar. Pode perguntar. Eu vou entrar aqui na fila de espera aqui, ó, desse negócio. Boa noite a todos aí, boa noite, professor Rodrigo. Eu gostaria de saber se alguém aqui tem atuado também na busca de patrimônio do devedor. A gente hoje existe aí um campo aí muito de pesquisa, né? Eu mesmo tenho parcerias aí com advogado especialista na área de busca de patrimônio do devedor, ações que você tem que não tem êxito no recebimento. Se alguém tem utilizado alguma ferramenta, por exemplo, existe a ferramenta Leme, né? Não sei se o pessoal conhece, e se alguém que também tem atuado aqui também no chat GPT, alguma ferramenta na busca de patrimônio. Para fazer essas buscas, as ferramentas são bastante específicas, mas o doutor pode criar um assistente para cuidar desses casos. Como? Para fazer relatórios, por exemplo, que daí, no caso, o doutor busca esse devedor e deve fazer alguma coisa com essa informação, certo? O que o doutor for fazer com essa informação, o doutor também vai aprender como transformar essa informação no que o doutor quiser, em um relatório, para o seu advogado parceiro, ou vai incluir esse tipo de dados numa peça, enfim. Não sei como funciona nas minúcias assim. Mas o ChatGPT tem capacidade de fazer toda essa Doutor, tem aquele rapaz lá que ele é aquele hacker nacional, que ele dá umas dicas lá, ele manda um monte de site aberto, assim, aberto, liberado, né? Que pode fazer pesquisa. E ele sempre mostra umas coisas assim para pesquisa. Eu acho que, não sei se na hora que entrar no chat GPT ele vai dar uma bugada, né? Nesse sentido, porque pode ser que ele Eu acho que tem alguma muito dado, irregularidade, né? dado fechado, né? tem muito dado que está em banco, né? Então, por exemplo, o que tem muita gente ensinando na internet é o que se chama do OSINT, né? Que é a investigação em dados abertos. Então, essa investigação todo mundo poderia fazer. E já existem aplicativos, agora está surgindo agora por causa da IA, né? Eu já vi isso porque nesse conteúdo que eu faço, eu recebo muito esse negócio de hacker, né? Que são os hackers do bem. Então, o ChatGPT ele não tem acesso a essas APIs, entende? Ele não se comunica com esses sistemas. O que ele vai fazer, vamos supor, se eu pedir para fazer aqui uma pesquisa com o agente do nome e CPF de alguém, sei lá, ele vai rastrear a internet o máximo do que está aberto e me entregar como um relatório. Talvez isso possa ajudar de alguma forma. É que igual o doutor falou essa é Lene, né? E tem a Sniper também, né? Isso, aí ele já tem um outro tipo de conexão. E será que daí daria para modelar alguma delas? Não, porque eles têm tudo acesso à API, eles têm outro tipo de comunicação. É como se eles fizessem essa procura de uma maneira diferente da que o ChatGPT faz. Por isso que eles vendem essas ferramentas separadas, né? Assim, mas dá para fazer muita coisa. Isso aí é interessante, tem até uns mini cursos sobre isso que eu posso até ver no futuro. É que esses trecos aí a gente tem que achar só lá na gringa, né? Para depois ver se consegue fazer aqui, né?
Mas a partir do momento que tem as informações, por exemplo, e quiser trazer essas informações para confeccionar uma peça, fazer um relatório, fazer um parecer, fazer um encaminhamento, né? Não sei como os doutores fazem para qualquer tipo de órgão ou de pessoa, criar um e-mail com relação a isso, aí o ChatGPT, obviamente, consegue fazer, porque ele é um excelente auxiliar para a escrita, né? E dá para fazer um assistente, inclusive, exclusivo para isso. Mas quando a gente fala Hoje, do doutor hoje, a gente, né? hoje a gente O no- faz manualmente, né? Pesquisa num tribunal, pesquisa, enfim, né? Às vezes você descobre uma ação, um processo lá em outro estado, Uhum. e você acaba buscando crédito em outros processos, né? Então, mas é uma ferramenta, a gente acaba fazendo isso manualmente, né? Lógico que utiliza algumas ferramentas, como a Leme, mas é um trabalho árduo aí, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta se existia alguma ainda aí no chat GPT, alguma que pudesse ajudar nesse sentido, né? O limite não só do ChatGPT, mas de qualquer outra IA generativa, é onde tem senha ou tem qualquer tipo. Os doutores já viram, né? Esse negócio de prova que você não é um robô. Por exemplo, que tem aqueles cache de teste. A IA sempre ela vai parar ali, ela não consegue ler aquele site. Então, por exemplo, o que esses caras têm, por exemplo, eles conseguem fazer o que se chama de scrapping no Instagram, por exemplo. Não sei como eles conseguem fazer isso, mas dá para achar o Instagram do cara, dá para achar tudo, porque essas ferramentas conectam com o Instagram ali e ele consegue ter acesso, não é à informação, mas aos perfis mesmo. Então, ele lista os perfis e quando bater, obviamente, o rosto, sei lá, o nome, alguma coisa, ele já consegue rastrear para ver, no caso de devedor, né, esse tipo de coisa. Eles fazem muito pesquisa para saber se a pessoa tem site no nome, o e-mail dela, eles conseguem, não é rastrear, mas conseguem ver se aquela pessoa que tem aquele e-mail já teve e-mails antes, e começa um processo mesmo de investigação. Aí ela trabalha mais uma leitura geral de todos os dados que tem na internet para poder entregar uma nova resposta a partir, para criar, né, uma resposta a partir das perguntas que a gente faz, dos documentos que a gente coloca. Mas tem muita ferramenta boa vindo aí e tem ferramentas especializadas nisso aí, sim, muitas. Perfeito, doutores. Mais alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo. Então, deixo aqui mais uma vez, doutores, os meus votos de um feliz ano novo para todos, para todos nós, na verdade. Para os doutores que estão iniciando agora, não esqueçam, se tiverem dificuldade, os doutores estão aqui, de acessar a nossa área de membros, me chama lá no privado, eu mando de novo, conecto lá os doutores. Todos têm que estar aqui, ó. Tem que ver essa frente aqui, ó. Caso os doutores não tenham ainda acesso, tenham perdido a senha, me chamem lá no privado ou no grupo. É bem simples, coloca um e-mail lá, tal, já vai ter aqui. E comecem, por enquanto, a estudar aqui o curso completo de ChatGPT, que já vai ajudar bastante. Utilizem os assistentes. E qualquer dúvida, podem contar comigo. E agora as atualizações serão constantes. E na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui de novo. Perfeito, doutores. Agradeço demais aí a presença de todos. E podem contar comigo aí.